Oi pessoal, hoje eu vim aqui falar a respeito da questão do consumo de carne, porque juntou algumas coisinhas na minha cabeça e eu pensei, vou falar sobre isso. Um motivo foi porque na sexta-feira passada eu estava na academia com a televisão ligada no jornal e passou uma matéria sobre isso, de que está tendo o menor consumo no Brasil de carne, nos últimos 26 anos. E na matéria eles falavam, da questão do preço, então por o preço estar mais alto hoje em dia, isso dificulta. Então tem pessoas que até consomem carne e gostam, mas não estão comprando, não porque não querem, não porque não gostam, não porque não gostariam de comprar e de consumir, mas por conta do preço. E ao mesmo tempo na própria matéria falou sobre aquele segmento de pessoas que pararam de consumir carne pensando no bem-estar dos animais. Então aquilo ficou aqui juntando com uma pergunta que eu recebi aqui no canal de uma pessoa perguntando se eu consumo carne. Só perguntou isso: você consome carne? Não sei qual o propósito da pergunta, ou se foi só uma curiosidade, uma pergunta aleatória. Mas enfim, então eu consumo carne, de bovina, frango, peixe, porque tem isso, tem carnes animais diversas, embora às vezes quando a gente fala em carne, muita gente só pense na carne bovina em si, mas enfim. E aí juntou com uma outra coisa, de um podcast que eu assisti há mais ou menos um mês atrás, que eu não gostei muito, porque tinha, a ideia era fazer um podcast sobre o veganismo. Eu não gostei muito de uma coisa, então juntou tudo, eu falei, vamos falar sobre? Deixa o like, deixa o seu joinha aqui embaixo. Então a primeira coisa, gente, é o seguinte: o que eu acredito, como eu falei, eu consumo, mas eu acredito que se você não quer consumir porque você não quer, tudo bem também. O que eu não acho bacana é quando a pessoa às vezes deixa de consumir por uma pressão, por achar que, hoje em dia tá crescendo essa vertente do veganismo, então é feio, falar que consome carne dos bichinhos, é feio. Então, cuidado para ver se você realmente está porque você quer deixar de consumir, ou porque você está se sentindo pressionada, porque outras pessoas falam que é muito feio, é muito ruim, é egoísta consumir carne animal. Cuidado! Tá? Por exemplo, eu já ouvi algumas pessoas falarem que deixaram de consumir porque assistiram documentários que falavam sobre, Então, por exemplo, aqui no canal eu já fiz análise crítica de 3 documentários, 2 deles eram específicos de alimentação. Então, os que eu assisti, por exemplo, eu critiquei bastante porque eram sensacionalistas. Teve um específico, que era bem sensacionalista, onde basicamente, queria enaltecer, a comida vegetal, de origem vegetal. Então qualquer coisinha que você consumisse de origem animal, tá aqui, faz mal à saúde, tá aqui, faz mal ao meio ambiente. Então, puxando a sardinha, no caso, para um lado, e qualquer pensamento contrário é ruim para a sua saúde, é ruim para o meio ambiente. Então, às vezes falta um pouco de ponderação, de equilíbrio. E então é isso, se inscreve no canal, ative as notificações. E aí o podcast em questão, vou falar disso, Então era um papo ali a princípio que deveria ser sobre veganismo, inclusive tinha participação de alguns convidados. Uma delas era uma nutricionista, que é vegana, que eu conheço assim da internet, achava bacana o trabalho, e tudo. Então eu pensei, vou assistir, Não sou vegano, mas eu gosto de ouvir e de falar, de falar e também de ouvir alguém conversando sobre o assunto de nutrição. Então eu queria assistir, fui lá e assisti o podcast. E para minha surpresa, no início do podcast, os entrevistados ali começaram a falar sobre a Bíblia e basicamente, críticas, no caso, falando coisas negativas, Um convidado falou que chegou a ler a Bíblia, começou, mas desistiu, querendo dizer que a Bíblia ele estava lendo e ele estava lendo absurdos demais que ele nem conseguiu chegar ao fim. Foi basicamente o que aconteceu comigo com vocês, Eu estava assistindo o podcast, ouvi absurdos demais e parei de assistir porque eu não consegui ouvir. Acho que desvirtuou ali do foco, A nutricionista, inclusive, falando algo assim de que a Bíblia, eles precisa ter um discurso que domina, que controla as pessoas, de medo, alguma coisa assim. Aí eu fiquei assim pensando, essa nutricionista pode às vezes ser um exemplo do que acontece com muitas pessoas, que querem impor aos outros o veganismo. Porque perceba, ela estava falando sobre a Bíblia, criticando, mas é justamente um discurso que eu já tinha percebido um pouquinho assim, sabe, em posts da pessoa, da nutricionista, um discurso meio ríspido, demais, com quem consome algum carne animal. Então você percebe que às vezes a pessoa já tem essa essência, de impor o seu estilo de vida, Tanto que naquele momento foi impondo algo, ou sendo extremamente contrária a alguma coisa religiosa, que aí entra a questão, da intolerância religiosa, É intolerância religiosa, não é? Ninguém liga para o que foi falado, ninguém repercute, porque
recentemente, né, a fala de uma cantora gospel que participou de um podcast há meses atrás repercutiu recentemente, porque ela falou que não compactuaria com uma determinada situação, e aí um monte de gente famosa criticou a fala dessa cantora gospel. Engraçado, né, quando é uma pessoa cristã falando algo passível de crítica e a massa na internet criticando. Mas nesse caso, um podcast, ou seja, também disponível na internet, por que isso não repercute, né? Uma intolerância religiosa não é um grande absurdo? Então ninguém repercute. Então é seletivo, só é ruim quando é de um segmento para o outro. Quando é de um grupo para o outro, aí que é ruim. Então fica aí a reflexão, já começa a falar sobre isso, sobre hipocrisia. E já que misturaram no podcast, né, falando sobre Bíblia, tanto que eles perderam a oportunidade de focar no foco deles, né? Porque, por exemplo, eu parei de assistir ali, quando eu estava ouvindo aquele assunto, parei de assistir. Mas às vezes tinha alguma outra pessoa ali, vamos supor, cristã, que às vezes poderia até ser veganizada pelo que eles fossem falar. Não que eu fosse ser veganizado por eles, mas às vezes alguma outra poderia ser convencida, vamos supor. Mas também parou de assistir podcast porque no início do podcast eles estavam falando sobre Bíblia, criticando a Bíblia. Então, perderam a oportunidade, gente, de veganizar, cumprir com o propósito de vocês, né? Então, né, aí, ó, fica até a dica. E como misturaram com a Bíblia, eu vou trazer uma passagem, né, do capítulo 9 de Gênesis, versículo 3, que diz o seguinte, que foi sobre Deus fazendo uma aliança com Noé, né? Então aqui diz: vocês podem comer os animais e também as verduras. Então, gente, até para quem acha que tem dúvida, né, se é pecado, não é pecado não, gente, né? Foi permitido ao ser humano consumir, sim, né, os vegetais e também os animais. Continua: eu os dou para vocês como alimento. Então, pode, né? Não é pecado, não é feio, não é um crime, não é um absurdo. Já começa por aí, tá? Continua: mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois o sangue está à vida. Então, entraria aí a questão, né, de evitar carnes mal passadas, por exemplo. Mas, por exemplo, o que eu acredito, né, é na questão do consumo consciente. Por exemplo, você não precisa ir no rodízio e porque você pagou um rodízio, você tem que se entupir de carne para poder valer o seu dinheiro. Quando é um churrasco, ao invés de ficar comendo só carne com farofa, carne com farofa, consuma carne com arroz, de repente um arroz preparado com brócolis, com cenoura, um vinagrete, né, um tomatinho. Então, dessa forma, você está consumindo outros alimentos, vai ser mais saudável você comer a carne com vegetais do que você comer só carne pura, né? Realmente não é saudável você comer carne, se entupir de carne, não é saudável. E ao mesmo tempo, você consumindo a carne com outros alimentos, você já está naturalmente consumindo menos carne. Então, tem como você sim consumir a carne de uma forma consciente. Por exemplo, a nutricionista desse podcast, eu faço questão de fazer as minhas críticas porque eu achei muito grosseiro, né, o posicionamento dela ali, né? Mas aquele posicionamento ali, contrário dela à Bíblia ali, eu percebi que dava para entender agora um pouco, né, da rispidez que eu já tinha percebido dela nas redes sociais quando falava sobre o veganismo, né? Então, por exemplo, ela pode ganhar dinheiro aí com várias empresas que a contratam, né, para desenvolver produtos veganos. Ok. Aí viaja para os Estados Unidos porque aconteceu uma feira lá sobre, né, novidades do mercado. Mas ela foi para os Estados Unidos com um avião que tem um combustível que às vezes precisou desmatar uma, duas, sei lá quantas árvores, que poderia ter naquela árvore um ninho de passarinho. Então ela destruiu a vida, o lar de um passarinho para poder pegar o seu avião e ir para lá. Então, assim, existem formas, pessoal, de você ser consciente, de você ter um consumo consciente de roupas, de você cuidar do meio ambiente. Às vezes tem uma pessoa que é vegana, que nunca reciclou um lixo, que nunca separou um lixo para reciclagem, e tem uma outra que consome a carne, que separa o lixinho para reciclagem. Então vejam que não é só você comer ou não comer carne animal que você é bom ou ruim para o meio ambiente. Existem várias nuances, né? Às vezes essa nutricionista, né, poluiu mais o meio ambiente com esse avião e outros que ela pegue para viver no conforto e andar de carro. Talvez polua mais o meio ambiente, né, do que uma pessoa que até consome carne, mas vive ali no interior, uma vida pacata, consome a sua carninha, mas nunca andou de avião, não tem carro. Então, assim, existem formas de você poluir o meio ambiente, destruir o meio ambiente. Não é só você deixar de consumir a carne que você está salvando o meio ambiente, né? A poluição, gente, vinda de combustíveis também polui o meio ambiente, polui o ar,
polui a atmosfera. Então, sim, você entende a hipocrisia. Então, cuidado, se você é vegano, cuidado para não ser essa pessoa que acaba sendo tóxica, né? Às vezes a pessoa é vegana, quer propor um estilo de vida saudável para as pessoas e para o meio ambiente, mas a pessoa em si, com o seu discurso, é tóxica. Então aí fica até uma reflexão também minha, né? Quer dizer que tudo bem você não consumir carne pensando no bem-estar dos animais. Mas tudo bem então você cuidar dos bichinhos, abraçar a árvore. Mas o ser humano que se lasque, né? O ser humano que não tá, você não tá nem aí pro ser humano, né? O discurso contra o ser humano, né? Então, pode, mas o bichinho, desde que o bichinho esteja cuidado. Então, cadê o bom senso aí, né? Do bem-estar. Só é para cuidar do bem-estar do porquinho, da galinha, mas o ser humano não precisa de cuidados, não precisa de empatia. E outra coisa do consumo consciente, né, gente? Eu não trabalho nesse segmento, né? Mas eu imagino que deva existir procedimentos ali para evitar ou diminuir o sofrimento animal. Não sei, se alguém trabalha com isso, comente aí embaixo. Mas eu acredito nisso também, né? De que, assim, se você conhece alguma empresa que maltrata os animais, que não tem nenhum cuidado, denuncie essa empresa, entendeu? Porque é muito complicado você generalizar, né? De que, você que está consumindo uma carninha, que você é um monstro por isso, né? Porque aquele bichinho sofreu. É muito complicado, porque como eu falei, né, existem várias formas de você causar sofrimento animal, né? Se você descarta um lixo de maneira na rua, aí você mora num lugar litorâneo, né? Você jogou na rua, aí aquele lixo foi pro mar. Foi pro mar, aí tem uma tartaruga que comeu aquele plástico, achando que era uma alga marinha. Então você entende que existem formas diversas de você diminuir os danos ao meio ambiente e não simplesmente comer ou não comer carne. Então é isso, né? Acredito que é muito ampla a discussão, mas basicamente o que eu queria ressaltar é isso. Cuidado com atitudes extremistas, discursos impositivos, autoritários. Sabe aquela coisa? Lobo em pele de cordeiro? Então, não adianta você colocar ali, né, uma vida muito bonitinha, de cuidado com os animais, mas em volta disso, em torno disso, tem toda uma atitude impositiva, uma atitude ríspida com um outro ser humano que às vezes, gente, não é um ser humano criminoso, não é um ser humano, porque existem pessoas más também, né? Mas às vezes é uma pessoa boa, gente, né? Só que o fato dela consumir carne já é uma coisa assim absurda para uma pessoa, às vezes, como eu falei nesse exemplo aí, que talvez tenha um discurso extremista. Então, cuidado, né? Porque equilíbrio, não é equilíbrio? Então tem que ter equilíbrio e a gente está aqui para evoluir, para aprender. E você achar que você é a régua do mundo, assim, de você ser aqui, ó, eu que delimito o que é certo e o que é errado, cuidado, porque a soberba, né, é perigoso. Então, é isso. Gostou do vídeo? Comente. Não gostou? Comente. Compartilhe também, porque a gente também tá aqui para ganhar dinheiro com o vídeo também. Então é isso. Beijo, um abraço, fui.